Você já parou para pensar se é você que controla a dor ou se é a dor que te controla? A dor, como um mecanismo essencial para a nossa sobrevivência, ela fornece um sinal de alerta ao nosso cérebro a fim de nos proteger contra eventuais perigos. Mas, como todo e qualquer sistema, esse também pode sair do controle. E quando isso acontece, a dor ela toma conta da sua vida, afetando seus relacionamentos, limitando suas atividades e impedindo você de fazer o que você gosta. Essa é a realidade de milhões de pessoas e pode ser a sua realidade também. Para isso, eu preciso que você entenda que a dor, ela pode ser a própria doença. Sim, é isso mesmo. A dor, muitas vezes, ela é a própria doença, não apenas sendo um sintoma de algo maior, de alguma outra lesão. E compreender isso é o primeiro passo para que a gente consiga mudar a nossa relação com a dor, de modo a fazer com que o nosso corpo trabalhe contra essa dor, de modo a reduzir o impacto que essa dor tem sobre você e sobre a sua vida. E hoje eu vou ensinar para você como fazer isso seguindo 4 passos simples. Os 3 primeiros passos ajudam a estruturar a jornada para lidar melhor com a dor, propriamente dita. E o último passo, que é o passo surpresa, que é o que eu considero que realmente vai mudar o jogo, que realmente vai mudar o cenário. Tá? Então, os 3 primeiros. O primeiro, saber o que é dor. O segundo, olhar para o sono e entender de fato como ele contribui para o corpo liberar substâncias que reduzam a dor. E também o passo 3, que é o movimento, tendo em vista que o movimento também promove a liberação de substâncias que reduzem a dor ou fazem com que a gente perceba menos as dores. Essas moléculas são chamadas de moléculas da felicidade, certo? E por fim, o passo 4, como eu disse, que é o que realmente vai mudar o jogo a fim de quebrar o ciclo da dor. Então vamos lá. Em relação ao passo 1, que é o que é dor? Afinal de contas, pessoal, o que é dor? A dor, ela é um sinal de perigo, mas nem sempre ela indica uma lesão, mas uma possível lesão ou alguma possível ameaça. É importante enfatizar, presta atenção aqui em mim, que a dor, ela é sempre a interpretação do cérebro, sendo uma resposta de proteção, que surge diante de algo que ela percebe como uma ameaça, ou melhor dizendo, que o cérebro percebe como uma ameaça. E mesmo que não exista um perigo, esta dor ela pode existir. A dor, ela pode até mesmo ser desencadeada, olha só que interessante, ela pode ser até mesmo desencadeada por pensamentos e memórias. E é aí que entra o conceito das moléculas da felicidade. Quando o nosso cérebro ele está acostumado a sentir dor e ele percebe uma ameaça, imediatamente ele inibe a liberação dessas moléculas e assim reduz a sensação de prazer e bem-estar, eventualmente intensificando a dor. Essa interpretação, muitas vezes, ela é errônea e está ligada a um conceito chamado neuroplasticidade. O que significa neuroplasticidade, pessoal? Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de aprender frente à experiência. Ou seja, conforme a gente vai experimentando alguma coisa, nós vamos aprendendo. Ou seja, presta atenção aqui que esse ponto é importante. Quanto mais o cérebro produz dor, mais ele vai ser especialista em reconhecê-la e, inclusive, em mantê-la. Por isso que o primeiro passo que a gente tem que fazer para dominar a dor é entender que nem toda dor está ligada a uma lesão. E que o nosso cérebro, com o tempo, ele pode aprender a sentir dor e, consequentemente, intensificar essa dor, aumentando assim a sua percepção. Pessoal, quando a gente entende isso, a gente consegue entender também que não é porque dói que eu estou machucado. Pode ser apenas um erro de interpretação do nosso cérebro, ok? Indo para o passo 2, precisamos focar na base, ou seja, vamos olhar para o nosso sono,
ok? A dor, principalmente a dor persistente, ela também vai afetar uma das funções mais importantes do nosso corpo, que é o sono. Sim, pessoal, o sono. O sono, quando ele está comprometido, ele favorece a criação de um ciclo de dor e cansaço. Ou seja, eu durmo mal, sinto mais dor e fico mais cansado. Por sua vez, sinto mais dor, durmo mal e fico mais cansado. E sabemos que o sono ele é o principal mecanismo de reparo do corpo, sendo essencial para regular o sistema nervoso e permitir que ele recupere seu equilíbrio. E aqui, novamente, eu preciso lembrá-los que as moléculas da felicidade entram na jogada. O sono de qualidade, então, ele vai permitir que a dopamina, a serotonina e a endorfina, que são essas moléculas da felicidade, atuem melhor no nosso corpo, reduzindo, então, o impacto da dor na vida das pessoas, ou até mesmo nas nossas vidas, auxiliando, então, a recuperação e auxiliando no enfrentamento dessas dores. Para então a gente conseguir melhorar o nosso sono, uma dica que eu tenho para você é expor-se à luz natural pela manhã e reduzir a iluminação à noite. Por quê? Porque assim a gente ajuda o nosso corpo a perceber quando é dia e quando é noite. E dessa forma ele consegue estar pronto para a demanda que a gente vai colocar nele. Se seu sono estiver muito comprometido, é válido você buscar um apoio médico. Mas vale lembrar e enfatizar aqui para vocês, presta atenção aqui em mim, que ajustar o sono é um passo fundamental para fortalecer o corpo e a mente contra a dor. E já aproveitando este gancho, vamos para o passo 3, que é o passo dos movimentos. O movimento, ele é fundamental, assim como o sono, para liberar essas substâncias do bem-estar. Quando a gente se move, a gente libera então essas endorfinas e outras moléculas que geram bem-estar e também reduzem a intensidade da dor. Mas aí vai ter gente que vai me dizer, Luca, mas eu sinto dor quando eu treino, eu sinto dor quando eu me movimento. Ok, mas nem sempre o movimento ele precisa ser intenso. Às vezes, basta apenas fazer algum movimento. Então, girar o tronco, mexer um pouco as mãos, olhar para cima, olhar para baixo, olhar para o lado, olhar para o outro. Pequenos movimentos, então, já são de grande valia. Tudo isso já ajuda a estimular o cérebro a liberar essas substâncias do bem-estar, fazendo com que o corpo se acostume, então, a recebê-las novamente. Lembrando que quando tornamos especialistas em sentir dor, consequentemente a gente inibe, então, a liberação dessas moléculas da felicidade. Então, mesmo que a dor ela piore um pouquinho com o movimento no começo, a gente pode sempre lembrar que às vezes a gente também tem dor em repouso. Então é melhor que a gente tente fazer alguma coisa para gerar alguma mudança, mesmo que ela traga algum tipo de desconforto pra gente aqui no presente, do que não fazer nada e perder a oportunidade de promover alguma mudança na sua vida. Então é importante enfatizar que pequenos movimentos podem fortalecer o seu corpo, melhorar a sua flexibilidade e, consequentemente, reduzir ou quebrar o ciclo da dor. É importante enfatizar também que o movimento ele vai criar caminhos neurais, também via neuroplasticidade, como a gente abordou antes, que irão associar a atividade ao prazer e também à saúde, ao invés do sentimento de dor. E com o tempo, vai também ajudar o cérebro a gerar respostas mais adaptativas e mais funcionais em relação à dor, reduzindo então a sua intensidade. Então, os 3 primeiros passos eu já passei para vocês e vamos então para o passo final e para mim é o passo fundamental que de fato vai mudar o jogo. Então, para você que quer de verdade virar o jogo contra a dor, eu só preciso te dizer uma coisa: a mudança de perspectiva é fundamental, que é o passo 5, a mudança de perspectiva. Esse passo, ele envolve tirar o foco da dor e redirecioná-lo para a pessoa que você é além da dor. Ou seja, quando a gente tem dor, a gente fica focado na dor, hiperfocado na dor e esquece a pessoa que nós somos sem ela. Quem é você sem a dor? Então, existem algumas técnicas, como por exemplo, a técnica de atenção plena ou aquele mindfulness, muito popular, que ajuda a deslocar a atenção, permitindo então que o cérebro ele se acalme e libere mais serotonina, mais ocitocina, mais endorfinas, ajudando assim a, consequentemente, reduzir essa hipervigilância, esse hiperfoco ou até mesmo um eventual medo de se movimentar
que vão amplificar a sensação de dor e podem intensificar a dor, de modo a diminuir a ativação de algumas áreas do nosso cérebro que são responsáveis pela evitação. Então, não vou fazer porque eu tenho medo. A gente consegue tornar assim, então, a interpretação da dor mais precisa. Ao invés, então, de você lutar para eliminar essa dor, você pode aprender a observá-la e identificar os seus padrões e assim conviver melhor com ela, promovendo um estado de bem-estar e controle frente à dor. Lembre-se, a dor é um mecanismo muito importante para o nosso corpo. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue criar novas associações da dor por meio, de novo, da neuroplasticidade, tornando possível uma convivência mais leve e harmoniosa com a dor. Mas, o que mais é possível fazer para mudar a perspectiva? Só a meditação? Só o mindfulness? Só a atenção plena? Não. A gente pode também fazer coisas que deixamos de fazer por conta da dor, por conta do medo da dor. Então, isso já é um bom começo. Como, por exemplo, sair com seus amigos e, naquele casamento que você queria ir, mexer nas suas plantas. Lembrando sempre de ir no limite da dor. Provavelmente, eu disse, provavelmente você vai notar que você não vai nem perceber a dor lá. E, eventualmente, se você sentir dor, lembre-se que talvez, se você não tivesse ido, você também estaria com dor. Então, às vezes, é melhor tentar fazer algo para si mesmo, apesar da dor. Então, acredito que implementando esses passos, você, no dia a dia, terá ferramentas para se tornar imune à dor. Mas isso não significa que você nunca mais vai sentir dor. Mas significa que toda vez, e eu disse toda vez que você sentir dor, você vai lidar de forma diferente com ela. E você irá dominar a sua dor ao invés de ser dominado por ela. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe o like, que compartilhe, que se inscreva no canal para poder receber mais conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima.